Pois bem, meus queridos, a paz do Senhor, Levi aqui, para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica às jovens, lição de número 4, que está trazendo o título O Bom Pastor está comigo. Estamos estudando o segundo trimestre na lição bíblica às jovens, que está trazendo o título Encorajamento, Instrução e Conselhos. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. E já passamos por 3 lições até aqui nesse segundo trimestre, e na lição de número 1 trouxe o título O Livro de Salmos. Na lição de número 2, O Caminho do Ímpio e do Justo. Na lição de número 3, O Messias já veio. E na lição de número 4, que é a lição que vamos estar estudando no próximo domingo, dia 23 de abril de 2023, está trazendo o título O Bom Pastor está comigo. E o texto principal nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmos de número 23, versos 1 e 4. Resumo da lição. O Senhor Deus supre todas as necessidades. Ele é o nosso pastor e por isso tudo preenche. E o texto bíblico está registrado no livro de Salmos de número 23, versos de 1 a 4, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Introdução. Nesta lição estudaremos os Salmos de número 23. Veremos que a palavra-chave dele é confiança. Deus aparece nesse salmo como o pastor e o anfitrião do salmista. No primeiro tópico, vai trazer o título Panorama dos Salmos 23. No primeiro subtópico, Confiança em Deus. No segundo subtópico, a estrutura do Salmo 23, a imagem do pastor. No terceiro subtópico, a estrutura do Salmos 23, a imagem do anfitrião. No segundo tópico, traz o título A Plena Confiança em Deus. No primeiro subtópico, o Senhor como pastor. No segundo subtópico, o Senhor que trata a alma. No terceiro subtópico, o Senhor está conosco. No terceiro tópico, traz o título A Plena Provisão de Deus. No primeiro subtópico, a impotência dos adversários diante da provisão de Deus. No segundo subtópico, bondade e misericórdia do Senhor. No terceiro subtópico, habitando na casa do Senhor. E vindo aqui para o subsídio do livro de apoio, no capítulo 4, que traz o título O Bom Pastor está comigo, a introdução diz: Os Salmos de número 23 descreve a figura do pastor, que era bem conhecida no Oriente Antigo, e o salmista faz uso dela para descrever a maneira como o próprio Deus cuida do seu povo. Nesse capítulo, o salmista é Davi, o antigo pastor das ovelhas malhadas que foi escolhido ainda jovem para ascender ao trono de Israel. Davi conhecia bem a respeito desse ofício e usa-o de forma figurada para ilustrar a relação entre Deus e o seu povo. De modo geral, os Salmos de número 23 se inicia com a descrição das atividades do pastor com as suas ovelhas no campo. Ele cuida da alimentação, da proteção, do conforto e, sempre que necessário, recupera aquelas ovelhas que estão machucadas em razão dos percalços
deparados ao longo do pastio. Da mesma forma, o próprio Deus cuida das necessidades do seu povo, orienta e provê o necessário. Ainda desse salmo, o Senhor é apresentado como anfitrião que oferece um banquete aos seus filhos diante dos seus adversários. Essa certamente era uma realidade bem conhecida por Davi. Haja vista que ele teve de enfrentar várias conspirações contra o seu reinado, vindas de pessoas de confiança que compartilhavam o banquete com ele. À medida que o Salmos 23 descreve a figura do pastor, revela também a plena confiança da ovelha no cuidado pastoral. É como se pudéssemos ouvir o sentimento expressado pelo povo de Deus no tocante aos cuidados e provisão do Senhor. Deus é aquele que não deixa faltar nada, conforme Salmos 23, 1. Ele cuida desde as necessidades materiais até o consolo da alma, e sua presença sempre está com os seus servos. Por fim, a figura do Senhor como provedor é elencada de modo que ele provê a exaltação diante dos adversários. O Senhor sabe honrar os seus humildes servos publicamente para a glória do seu nome. E como consequência, o salmista é grato a Deus e com convicção afirma que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão continuamente em sua vida. Por causa disso, a prontidão em servir o Senhor em sua casa é uma alegria para o salmista. Primeiro tópico: panorama dos Salmos 23. Os Salmos de número 23 descreve detalhes do ofício pastoral no Antigo Oriente. A figura do pastor é utilizada metaforicamente nas Escrituras para descrever o cuidado de Deus para com seu povo. Nesse relacionamento, o aspecto da confiança é destacado. As intempéries da vida provocam estresse, angústia, ansiedade e outros impactos no emocional das pessoas. Entretanto, confiando no Senhor, o salmista pode reencontrar a estabilidade, o conforto e o descanso para sua alma. O salmo está estruturado da seguinte forma: no primeiro momento, o salmo descreve as atividades realizadas pelo pastor que servem para ilustrar o cuidado do Senhor com seus servos. Em o Novo Testamento, a imagem do pastor é mencionada por Jesus com o fim de descrever o profundo relacionamento que ele estabeleceu com os seus discípulos, conforme registra João capítulo 10, versículo 16. Na segunda parte do Salmo, a imagem do anfitrião revela a característica provedora de Deus ao exaltar os seus filhos diante daqueles que tentam prejudicá-lo. Primeiro subtópico: confiança em Deus. O relacionamento com Deus é representado nas figuras do pastor e da ovelha. Não foram poucas as vezes que Deus tratou o seu povo como ovelhas do seu rebanho. Até mesmo quando chamou seus servos para reinar, os tratou como pastores escolhidos para apacentar o seu grande rebanho, isto é, a nação de Israel. Logo, a figura do pastor sempre esteve ligada aos cuidados de uma liderança em relação ao povo de Deus. Nesse relacionamento, a confiança é um aspecto que se destaca. Sempre que o povo de Deus se viu enfrentando alguma circunstância desfavorável, clamavam ao Senhor e depositavam nele a sua confiança. Então, Deus, como um pastor que zela pelas suas ovelhas, não apenas espera a justa obediência do seu rebanho, mas também se compromete a prover a proteção que as suas ovelhas tanto precisam para sentir-se seguras. Em seu comentário, Champlin discorre: o salmista desejava expressar vividamente o seu senso dos cuidados de Deus. Ele refletiu sobre o passado e concluiu que Deus o guiara como um pastor conduz suas ovelhas impotentes e totalmente dependentes. O pastor conduz suas ovelhas
o autor sagrado levou em conta a lealdade e a devoção dos pastores orientais em seus cuidados pelas ovelhas, que no capítulo 10 do Evangelho de João exprime de forma tão eloquente: visto que o Senhor é o meu pastor, por isso mesmo nada me faltará. Esta era a confiança que tinha o pastor sagrado. Quando aplicamos essa figura a Jesus, o Cristo, então faremos do Salmos 23 um salmo messiânico e não apenas um salmo de confiança. Nesse sentido, o salmo é utilizado como uma palavra de consolo para aqueles que buscam a relação de confiança no Senhor, porque a sua presença está com o seu povo, nada mais faltará. É a presença de Deus que preenche a vida do crente, e desde então, todas as outras necessidades são supridas, sejam estas materiais, emocionais ou espirituais. No Senhor, o crente encontra o conforto necessário para todos os momentos de angústia, de pressão, de estresse, de adversidade ou de luto, confiando nos cuidados do bom pastor. A alma cansada espera em Deus e alcança descanso. Segundo subtópico, a estrutura dos Salmos de número 23, a imagem do pastor. O Salmo de número 23 está organizado em duas partes. A primeira diz respeito às atividades do pastor como uma forma de ilustrar o cuidado do Senhor com o seu povo. Como já dito anteriormente, a figura do pastor era bem conhecida do povo de Israel. A reação de Deus para com o seu povo sempre foi de cuidado, de proteção e de orientação. Em todo o contexto bíblico, a imagem do pastor é elencada com o fim de mostrar o zelo do Senhor para com o seu povo, seja no sentido direto, isto é, o próprio Deus tratando diretamente com o seu povo, ou mesmo usando servos que cumpriram esse cuidado, como um pastor zela pelas suas ovelhas. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe sobre a figura do pastor, diz: o termo é usado em seu sentido natural em várias passagens bíblicas, para referir-se à pessoa envolvida no cuidado das ovelhas. Às vezes, o dono cuidava de suas próprias ovelhas, outros confiavam seus rebanhos a seus filhos, e outros usavam seus servos ou assalariados. Em geral, os pastores eram divididos em três classes. Primeiro, os nômades que vagavam com suas ovelhas aonde quer que pudessem encontrar relva e água. Por exemplo, os amalequitas. Segundo, os pastores estabelecidos que sempre apacentavam suas ovelhas na mesma área geral. E terceiro, os pastores que guiavam os rebanhos de um rico proprietário de pastor em pasto. Era o dever do apacentador conduzir seu rebanho à pastagem e água fresca. No Antigo Testamento, o Senhor é o pastor de seu povo. Pastores infiéis espalharam o rebanho do Senhor, mas quando Cristo voltar, ele os ajuntará novamente das extremidades da terra e colocará sobre eles pastores fiéis. A própria retirada dos hebreus do cativeiro egípcio é semelhante a um pastor que partiu em direção ao deserto para buscar as suas ovelhas que estavam perdidas. Para tanto, Deus usou o seu servo Moisés com um cajado que tinha em sua mão, pelo qual o Senhor operou vários milagres sobre as terras egípcias. Note que, no momento do chamado de Moisés, ele cumpria justamente o ofício de pastor ao conduzir o rebanho de seu sogro pelas regiões junto ao Monte Horebe, local onde Deus apareceu para falar com ele no meio da sarça. Atualmente, as igrejas usufruem da figura do pastor para representar o cuidado de Deus para com os cristãos. Os líderes espirituais que foram chamados por Deus e receberam a incumbência de ensinar a doutrina bíblica, orientar e admoestar os crentes a guardar os mandamentos e a serem zelosos de boas práticas. Terceiro subtópico:
A estrutura do Salmo de número 23, a imagem do anfitrião. A segunda parte do Salmo de número 23 apresenta a imagem do anfitrião de uma casa onde ocorre um grande banquete. Na ocasião descrita no Salmo, o anfitrião cumpre com as obrigações normais de um banquete. A presença dos elementos mesa, unção com óleo, cálice, descreve um cenário muito presente na cultura oriental. De acordo com o comentário bíblico Bacon, a cena retrata a marca da apreciação pública que o rei oriental mostrava àquele que desejava honrar de uma maneira especial. Essa é a única referência passageira aos inimigos que aparece descritos tão amplamente em outros salmos de Davi. Unges a minha cabeça com óleo. Não é o óleo da unção que era usado para empossar o rei ou o sacerdote. Um outro termo hebraico é usado para esse fim. Esse era um óleo perfumoso, amplamente usado em banquetes do Oriente Antigo, como marca da hospitalidade a favor. A cabeça ungida é uma figura bíblica comum para a abundância de alegria. O meu cálice transborda, simboliza a provisão abundante oferecida pelo generoso anfitrião. Os elementos denotados nesse cenário mostram a preocupação de Deus em honrar os seus servos na presença dos seus adversários. Observe que não há aqui a exclusão dos adversários do rei nesse banquete. Afinal de contas, Davi experimentou situações em que antigos amigos se tornaram adversários e trabalharam para prejudicá-lo. Ele conhecia bem essa realidade, pois ninguém como ele a experimentou por meio de muitas conspirações do reinado de Israel. Ainda assim, ele sabia que Deus o honraria diante de seus inimigos. Semelhantemente ao anfitrião, que cuida de prover o necessário àqueles que são convidados ao banquete, o Senhor também prepara um grande banquete aos seus servos ao exaltá-los diante daqueles que tentam prejudicá-lo. Note que os inimigos ou as adversidades do povo de Deus não são prontamente aniquiladas. Isso ocorre porque Deus está preparando meios de honrá-los diante dos seus adversários que trabalham para prejudicá-los. Assim, o Senhor também, como um bom anfitrião, já reservou um dia em que todos os seus servos serão honrados e receberão o galardão pela fidelidade e serviços prestados durante esta vida. Segundo tópico: a plena confiança em Deus. O Salmo descreve o cuidado do pastor para com o rebanho, mas ressalta também um aspecto relevante nessa relação: a confiança das ovelhas no cuidado pastoral. O sentimento do povo em relação à proteção, amparo e orientação divina é de convicção na instabilidade ou infalibilidade do bom pastor. Tanto os israelitas do Antigo Testamento quanto os crentes no Novo Testamento expressaram a certeza de que Deus é infalível no trato com as suas ovelhas. Nesse cuidado, o bom pastor não trata apenas de cuidar das necessidades materiais. Antes, ele sabe que o mais importante para as suas ovelhas é ter uma vida espiritual de qualidade, bem como o conforto emocional frente às intempéries da vida. O Senhor cuida desde as necessidades materiais até o consolo da alma, e sua presença sempre está com os seus servos. Primeiro subtópico: o Senhor como pastor. O salmista recobra a imagem de Deus como o seu pastor a partir da sua experiência com o ofício pastoral. Davi sabia que a ovelha é uma espécie de animal extremamente dependente da condução e dos cuidados do pastor. De modo semelhante, o Senhor sabe suprir as necessidades do seu povo. Dentre as capacidades do cuidado de suas ovelhas estão a proteção espiritual, o alimento para a alma e a cura para as suas feridas. Figuradamente, o Senhor Jesus
quando se autodeclarou como o bom pastor, afirmou que as suas ovelhas entram, saem e encontram pastagens, conforme João, capítulo de número 10, versículo 9. Isso aponta para a segurança oferecida aos seus discípulos enquanto estiverem neste mundo de intempéries. O mestre orou por eles e disse ao Pai que não os tirassem do mundo, mas os livrassem do mal, conforme disse João capítulo 17, versículo 15. No tocante ao alimento espiritual, enquanto estiveres sob os cuidados do bom pastor, não faltará pastos verdejantes para alimentar aqueles que confiam na provisão de Cristo. Ele sabe alimentar a alma de seus seguidores com a sua santa palavra, a fim de nutrir a fé de cada um deles, para que continuem a caminhada sem desanimar. O próprio Senhor Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, versículo 35. O pastor amado também vela pela saúde emocional de suas ovelhas. Nele, as suas ovelhas encontram a cura para as feridas, isto é, os crentes encontram perdão para os pecados, restauração para as decepções, conforto para os dias de luto e consolo para os momentos de choros e tristeza. Diante do contexto atual, é legítimo perguntar a você: quem tem sido o seu bom pastor? A quem você tem se dirigido para buscar auxílio? Você pode afirmar que, como bom pastor, Deus o preenche por completo? Sabia que o Senhor Jesus, como bom pastor, não falha? Ele supre todas as necessidades das suas ovelhas, porque está sempre com elas. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Segundo subtópico, o Senhor que trata a alma. O Senhor, como bom pastor, sabe que, por maiores que sejam as necessidades materiais de suas ovelhas, nada é mais importante do que a sua condição espiritual. Por essa razão, o Salmo de número 23 ilustra o bem-estar da ovelha por meio da descrição de um cenário de oásis, onde há a paz, a segurança e a necessidade são supridas. Os pastos verdejantes, as águas tranquilas, as veredas retas denotam, respectivamente, um contexto de quietude, alívio e instruções contínuas para uma vida espiritual de qualidade a partir de um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Acerca da tranquilidade e refrigério para a alma do crente, denotadas nesse salmo, a Bíblia de Estudo Pentecostal resume: porque o pastor está presente e perto de mim, posso deleitar-me em paz, livre de todo medo. O Espírito Santo, como meu consolador, conselheiro e ajudador, comunica-me o cuidado pastoral e a presença de Cristo. Meu descanso tranquilo na sua presença terá lugar em verdes pastos, isto é, em Jesus e na palavra de Deus, que são indispensáveis a uma vida abundante. Guia-me mansamente às águas tranquilas do seu Espírito Santo. Quando fico desanimado, o bom pastor reaviva e revigora minha alma mediante o seu poder e graça. Guia-me por meio do Espírito, nos caminhos por ele escolhidos que se conformam com os seus alvos de santidade. Correspondo obedecendo, sigo o pastor ouvindo a sua voz. Não seguirei a voz dos estranhos. Esses versículos comprovam que o cuidado de Deus não está restrito às necessidades externas, imediatas das pessoas. Deus conhece o interior dos seus servos, sabe no íntimo quais são as suas maiores necessidades, inclusive aquelas ligadas às áreas emocionais e espirituais. O Senhor é quem acalma as tempestades que acometem a alma do homem, assim tratada e descansada. Essa alma receberá instruções para andar em retidão e justiça. Terceiro subtópico: o Senhor está conosco.
O relacionamento com Deus leva o crente a ter a convicção de que a sua confiança, ainda que seja provada, não ficará incorrespondida. A certeza de que o cuidado do Senhor não nos faltará não é por acaso. Ele é decorrente do relacionamento com Deus. À medida que nos relacionamos com o Senhor, desenvolvemos a confiança na sua fidelidade e infalibilidade. Pertencer ao Senhor não nos isenta de enfrentarmos situações que nos causará tristeza ou desânimo. Entretanto, o salmista tem uma visão realista da vida. Sabe que o dia mau pode chegar a qualquer momento, mas também sabe que o pastor não o deixará em falta. Tu estás comigo, conforme Salmo cita o versículo 4 do verso 23 de Salmo. A confiança do salmista não é por acaso. O salmista sabe que, ainda que os momentos de insegurança lhe causem lágrimas, ele terá à sua disposição a presença do bom pastor, que não lhe falta. Nessa mesma perspectiva, o Evangelho de João apresenta os cuidados do Espírito Santo em relação à caminhada do crente. O Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos que não os deixaria sozinhos, mas enviaria outro Consolador para que estivesse com ele todos os dias, conforme cita João capítulo 14, versículo 16 e 17. O Senhor Jesus prometeu ainda conceder aos seguidores uma paz diferente daquelas que o mundo pode oferecer. Essa mesma paz é anunciada pelo apóstolo Paulo como aquela que excede todo o entendimento, isto é, que ninguém consegue compreender, mas o crente que a recebe a entende, porque ela é gerada pelo Espírito Santo em seu interior. A paz prometida pelo Senhor trata-se da mesma do refrigério experimentado pelo salmista em momentos de adversidade. O crente deve compreender que as aflições desse tempo presente não podem se comparar à glória que está reservada para aqueles que temem em confiar no cuidado do bom pastor. Romanos capítulo 8, versículo 18. Em muitas ocasiões, o crente pode sentir-se desamparado, abatido, como se Deus não se importasse com a sua dor. Contudo, essa provação é o método divino que tem como finalidade aperfeiçoar a sua fé para que desfrute com alegria dos cuidados e da provisão de Deus sobre a sua vida. Terceiro tópico: a plena provisão de Deus. Nesse tópico, o relacionamento com Deus assume um novo cenário. Deixando de lado as características do pastoreio, o salmista se atém agora à cena do anfitrião que serve um banquete a um homem na presença de seus inimigos. Os costumes orientais são preservados na cena e trazem lições significativas no tocante ao cuidado divino na hora de honrar publicamente os seus servos humildes. Como consequências da bondade e fidelidade de Deus, o salmista se mostra extremamente grato. Ele sabe que foi Deus e não os esforços de seus braços que o trouxeram honra e prosperidade. Tudo é fruto da graça divina em sua vida. Então, finalmente, ele se empenha em servir ao Senhor com a sua vida, a estar na casa de Deus continuamente, aprendendo os seus mandamentos e se comprometendo a cumpri-los fielmente, pois esta é a sua maior alegria. Primeiro subtópico: a impotência dos adversários diante da provisão de Deus. O salmista era experiente quando se tratava de receber seus convidados por meio de um banquete real. Muitas dessas pessoas, recebidas pelo rei Davi em seus banquetes, faziam parte da cúpula real ou religiosa de Israel. Em muitas ocasiões, Davi recebia aqueles apoiadores, mas também opositores do seu reinado. Os Salmos de número 41, por exemplo, é uma narrativa da experiência de Davi no tocante à falsidade dos seus adversários. Entretanto, o adversário que se levantou contra ele na presente ocasião não era um inimigo, e sim um amigo íntimo,
alguém com quem ele compartilhava as suas necessidades, pedia conselhos para a tomada de decisões. A maioria dos estudiosos considera que o amigo que o traiu foi Aitofel, conselheiro do rei, que o abandonou quando Absalão decidiu se levantar contra o rei, seu próprio pai. Essa traição trouxe muita dor ao coração de Davi. Porém, o Senhor o honrou diante dos seus adversários. Ao final da história, Davi superou a perseguição de seu filho e os traidores colheram o resultado de suas escolhas. Na narrativa do Salmo de número 23, Davi teve a certeza de que o Senhor é fiel e justo para preparar uma mesa, até mesmo na presença dos inimigos, para honrar os seus servos. Algo semelhante ocorreu nos tempos de Mardoqueu, quando o Senhor o honrou diante do injusto Amã, quem tentou, nos bastidores, provocar a morte dos judeus quando a judia Esther era rainha e esposa de Assuero. Deus proveio os meios de livrar o seu povo naquela ocasião e honrou o seu servo Mardoqueu diante da injustiça. O Senhor honra aqueles que o honram. A infidelidade a Deus se revela ao longo das Escrituras, apontando que todas as vezes que os seus servos foram perseguidos ou humilhados, mas confiaram no Senhor, por fim foram honrados. De modo semelhante, há um derradeiro galardão reservado para a sua igreja, que mesmo em meio às lutas e perseguições, continua a pregar a sua santa palavra. Segundo o subtópico, bondade e misericórdia do Senhor. No versículo 6 dos Salmos de número 23, o salmista já compreendeu que todo o bem experimentado em razão do cuidado de Deus é fruto exclusivamente da bondade e misericórdia dele. Davi inicia o versículo com a expressão certamente, apontando a convicção de que somente a bondade e a misericórdia estão presentes por causa da presença do próprio Deus. A Bíblia de Estudo Pentecostal discorre: misericórdia refere-se ao fiel amor e à bondade de Deus. O crente, tendo consigo o bom pastor, na peregrinação dessa vida, terá sua ajuda, bondade e seu sustento constantes. Em qualquer situação, o crente pode confiar que o bom pastor fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem. O alvo do crente que segue o bom pastor e desfruta da sua bondade e sinceridade é um dia estar com ele eternamente, contemplar sua face e servi-lo para sempre na sua casa. A gratidão acompanha a reverência e adoração do salmista a Deus. O cuidado e honra desfrutados pela presença do bom pastor denotam o amor imutável de Deus na vida do salmista. Tudo o que ele precisa fazer é preservar o relacionamento íntegro com o seu Senhor. Quantas vezes o crente espera que a bondade e a misericórdia de Deus se expressem por meio de uma vida próspera e abençoada, porém não contribui para manter a comunhão e obediência aos mandamentos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo exorta aos Gálatas: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Logo, a bênção do Senhor jamais será o resultado dos nossos esforços humanos, porém a prosperidade é fruto da graça divina em nossa vida e, portanto, devemos reconhecer essa graça. Terceiro subtópico: habitando na casa do Senhor. O salmista expressa a satisfação em estar na casa de Deus. Finalmente, ele se empenha em servir ao Senhor com a sua vida, a estar na casa de Deus continuamente, aprendendo os seus mandamentos e se comprometendo a cumpri-los fielmente, pois essa é a sua maior alegria. Davi havia experimentado muitos momentos de dor e de humilhação ao longo de sua vida. Ele conhecia bem os cuidados do bom pastor
e como Deus o havia honrado diante dos seus inimigos desde a sua juventude. Por essa razão, ele precisava ser grato ao Senhor, reconhecê-lo em todos os seus caminhos e servi-lo por toda a sua vida. Nesse contexto, não há como olhar para trás depois de conhecer e experimentar o Senhor como pastor e anfitrião de nossas vidas. Como cristão, anelamos por estar com Cristo para todo sempre. Por isso, devemos perseverar para nos acharmos fiéis na ocasião da sua vinda. Assim como Davi compreendeu a importância de nutrir a fé e a comunhão com o Senhor, nós, como Igreja do Senhor, nesses últimos dias, precisamos nos ater à importância de preservarmos uma vida de obediência e santidade. O exercício da vocação ministerial ou mesmo da adoração pública não pode se resumir às práticas cerimoniais ou litúrgicas. Deve haver uma reflexão contínua sobre a qualidade da vida cristã e da fé que uma vez nos foi dada. Essa manutenção espiritual passa pelo processo de aprendizado e manutenção ou amadurecimento cristão que desenvolvemos ao longo do tempo que participamos das atividades e cultos da casa de Deus, o lugar escolhido pelo nosso Deus para prestarmos-lhe culto. Conclusão. Por fim, vale destacar que a vida cristã não é uma caminhada que se faz sozinha. Precisamos do cuidado, da proteção e da orientação de nosso bom pastor. Sem o seu amparo, não poderemos suportar as adversidades que se forma tão contínua encontra-nos durante os percursos. Mas não temos um Deus que é indiferente para com as nossas dores. Antes, como bom pastor que zela pelo seu rebanho, ele nos acompanha em cada detalhe dos nossos dias. O Senhor também nos cerca de tudo que precisamos para desfrutar da sua bondade e da sua misericórdia. Até mesmo quando os nossos inimigos parecem prevalecer contra nós, o Senhor prepara uma mesa diante deles para nos honrar, porque Ele é fiel. Por essa razão, devemos ser gratos, obedientes e santos. Ter uma vida de sacrifício vivo em adoração é melhor do que qualquer prática litúrgica que possamos apresentar a Deus em sua casa, pois o Senhor não olha para a aparência, que possamos ter a certeza de que o nosso Senhor sempre está conosco. Conclusão. Temos um pastor que cuida de nós. Temos um anfitrião que nos agracia com um rico banquete espiritual. O dia a dia de nossas vidas nos impõe desafios bem complexos. Por isso, devemos estar seguros no pastor que não nos falta, no anfitrião que é generoso para conosco. Temos muitas razões para, numa ocasião de sombra e penumbra, declarar: Tu estás comigo. Sim, Deus está com você. Ele sempre esteve. Que o Espírito Santo seja percebido em cada metro quadrado em que habitemos. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição bíblica aos jovens, lição de número 4, que trouxe o título O Bom Pastor Está Comigo. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos para trazer o subsídio da lição de número 5, que vai estar trazendo o título Prestando um Culto Santo a Deus. Então que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.